É muito marcante o começo do Massacre da Serra Elétrica de 74. Você escuta o som de alguém trabalhando, tipo uma pá batendo na terra, e alguém fazendo um som de esforço de tempo em tempo, enquanto a tela continua toda preta. A primeira coisa que realmente se vê no filme são esses flashes rápidos de partes de um cadáver, só closes em fragmentos do corpo, fetichizados. Se ouve também a respiração profunda de quem está tirando aquelas fotos, um som não humano, que parece estar sentindo algum prazer daquilo. Uma voz de fundo de uma reportagem de rádio então conta a história do descobrimento de um tipo de escultura bizarra feita de partes do corpo de pessoas, associada a crimes de violações de túmulos no Texas, nos Estados Unidos. A gente entende então que o som que parecia ser de alguém trabalhando era a pessoa que desenterrou esses corpos, cometeu os assassinatos e criou essa imagem, uma pose sexualizada, que agora era explorada com uma satisfação estranha por quem registrava o resultado e principalmente, mais tarde, por quem consumiria esses registros. A história do filme é bastante simples. Ele apresenta 5 personagens numa viagem com o pretexto de visitar o túmulo do vô de 2 deles, mas que desde o início tem esse clima de férias, como se todo mundo estivesse numa aventura. Não aprofundar muito nenhum deles, tá ligado com o tipo de personagem que quer se construir ali também. A gente não sabe, por exemplo, se eles estudam, se trabalham, não conhece nenhum familiar de nenhum deles. Qualquer informação que pudesse aproximar a empatia e desafiar o entendimento dominante ali de jovem hedonista, vivendo só pelo prazer, é esse estereótipo de jovem da década de 60, desconectado da realidade, que vai se chocar com a contradição do filme. Uma forma de olhar para vários desses filmes de terror de 70 e 80 nos Estados Unidos é como reflexo da dificuldade do reconhecimento do que o país não entende como si mesmo ou parte de si mesmo. Tem muito filme obcecado com sexualidade feminina, homossexualidade, trabalhadores, tudo emergindo como encarnações monstruosas, como um outro, não reconhecido na identidade americana. O Massacre da Serra Elétrica de 74 nasce de uma dessas partes não reconhecidas. No início do filme a gente descobre como os membros da família de canibais, que vende coisas com carne humana num posto de gasolina, eram ex-trabalhadores desempregados de um abatedouro. A empresa teria começado a usar pistolas de pressão para abater o gado com menos custo e, como benefício adicional, também reduzindo a impopularidade causada pela imagem mais violenta de crueldade animal do abatedor com um martelo. Com uma aparência mais humanizada, essas máquinas tornam o trabalho daqueles personagens descartável e atrasado. Aquela imagem de brutalidade sai dos novos abatedouros da empresa e recai sobre os antigos trabalhadores, figuras agora desnecessárias e levadas para um passado que não se quer reconhecer mais. E é dessa condenação ao desemprego e à perda de direitos, sendo colocados num canto esquecido do projeto do país, que esses personagens voltam como uma sátira bizarra dos valores da autoimagem de propaganda norte-americana. A casa de família vira um abatedouro, os trabalhadores e o núcleo familiar viram esses canibais monstruosos e o consumidor vira o gado que agora vai ser consumido. A antiga tarefa de abater o gado, a vazão socialmente aceita de violência e brutalidade, à medida que era lucrativa para as empresas, mesmo sendo atirada para a marginalidade como algo não mais necessário, ela não desaparece de um dia para o outro. Ao contrário, passa a ser esse elemento estranho, monstruoso, exatamente pelo quanto chama atenção, da forma mais literal possível, para um país que está devorando os próprios trabalhadores. Com tudo sendo observado por uma perspectiva sádica, que sente prazer por trás da lente. Tem muito essa conexão entre os trabalhadores sendo devorados e o olhar que se volta sobre isso sendo consumido também, por esse mesmo gado humano que é marcado e está caminhando para o abate. Diferente do que parece, o filme de 74 tem bem pouco gore, são realmente poucas cenas mais explícitas de violência, e tem uma autoconsciência da perspectiva que consome esses corpos, da forma monstruosa que ela tem. Ironicamente, ele dá muito o tom da explosão dos filmes slasher depois de Halloween, que elevaria exponencialmente todas as variáveis possíveis da fórmula, de gore à pornografia. Uma fórmula que vai virando uma coisa mais e mais monstruosa conforme esses elementos se redesenham para estender a vida útil e a lucratividade dos filmes. Isso parece um pouco o que dá poder também para os antagonistas principais de algumas sagas. Se no início eles parecem ser seres humanos normais, com nada de sobrenatural, eventualmente em cada saga, cada um deles sobrevive a alguma coisa obviamente fatal de um filme para o outro e começa a ser explorado como uma entidade sobrenatural em algum nível.
Tudo que tem embaixo daquela máscara, tanto no Massacre da Serra Elétrica, quanto Michael Myers em Halloween, ou o Jason em Sexta-feira 13, em parte é assustador pelo quanto pode ser qualquer coisa. O que determina isso não é uma escolha temática, mas mercadológica. Eles virarem de assassinos normais para uma coisa imortal, uma força da natureza, surge como uma decisão prática, à medida que os produtores decidem fazer ou não uma sequência para o filme. Eles vão voltar do inferno infinitas vezes e sempre vai ter um massacre cada vez mais explícito, simplesmente se o resultado do trabalho for dar lucro. O que depende do olhar que consome os corpos fetichizados daquelas vítimas. É engraçado como o diretor do filme de 74 observa a proporção absurda, bizarra que alcança esse fenômeno, que ele fez parte em algum nível, e imprime isso no segundo filme. Se no sistema nada pode escapar de virar uma mercadoria, ele só entrega uma abertamente escrota em todos os sentidos, abraçando de forma exagerada as contradições de todos os elementos que os Estados Unidos rejeitavam em si mesmos, se estendendo a todos os personagens. A família desempregada de abatedores agora tem quase uma indústria. Eles não operam mais na casa, mas nesse subterrâneo gigante de um antigo parque temático sobre as guerras do Texas, como o que reside por baixo da história do sul dos Estados Unidos, com um dos personagens ali, um veterano de guerra do Vietnã, gritando o tempo todo Nam Land, Ho Chi Minh, como se estivesse num parque temático da Guerra do Vietnã. O comentário não é nem um pouco sutil. Um personagem chuta um mural do parque sobre a história do Texas e sai um monte de sangue e vísceras de dentro. O cozinheiro agora é um tipo de empreendedor que, independente de estar usando corpos humanos para fazer as coisas, fica o tempo todo reclamando no filme dos impostos e de como é difícil empreender. Small businessman always gets it in the ass. E não tem um personagem sequer fora desse contexto de loucura, que parece no início ser algum contraponto racional. Um tenente investigando a morte do irmão, que foi um dos mortos no primeiro filme, passa metade do filme assim. Ao mesmo tempo, não existe mais a sensação de incredulidade do primeiro filme, de se ver quase como num documentário, ansioso e tão chocado quanto os personagens diante da proporção de insanidade do que vai acontecendo. Todo mundo, sem exceção, tem uma relação de gozo vendo uma motosserra ligada, e já existe uma clientela enorme para a carne que a família produz. Essa visão nova do diretor, muito mais bizarra e exagerada, olha para um público já consolidado dessa violência nos Estados Unidos. E não existe lugar melhor para prosperar a máquina de moer gente. I gotta say, I love this town. This town loves prime meat. Meu nome é Otávio e eu queria pedir para, se você curtiu o vídeo, dar uma olhada na nossa campanha no Apoia-se. Se possível, deixe um comentário ou um gostei que também ajuda bastante. Abraço.